Muito bem, meus amados irmãos. Recebemos a cada um com a graça e a paz de Cristo aqui, essa manhã gloriosa, bendita, que Deus vem aproximando ela de nós e certamente Ele renovará sobre nós também as suas misericórdias. Uma alegria muito grande estar aqui acompanhado, né? Neto, com certeza Gera também, Lívia, Josinha. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, os que estão aí com vocês também nesse momento, e os demais irmãos que aos poucos vão chegando aí, e outros que passarão em algum momento aqui pelo vídeo. Nós vamos orar ao Senhor para iniciarmos nossa devocional, essa orientação aqui que a igreja oferece através do Ministério Pastoral para o nosso culto individual. É uma bênção podermos iniciar de fato nosso dia, seja agora, cedinho, quem acorda mais cedo, seja para quem acorda mais tarde um pouquinho, não importa, ao acordarmos, é um privilégio buscarmos o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos pela noite que o Senhor nos deu, o dia de ontem também. Queremos colocar diante do Senhor, já agora, antecedendo o nascer do sol, a nossa vida em tuas mãos. Nós pertencemos a ti, nós confiamos na tua bondade, na tua misericórdia e nos teus cuidados conosco. Nós bem sabemos, ó Deus, que somos pecadores, muitas coisas que experimentamos é em decorrência daquilo que fazemos de mal ainda. Contudo, ó Deus, sabemos também que o Senhor mitiga, ó Deus, o Senhor não permite que o peso de tua mão se abata sobre nós, principalmente nós os que já temos o perdão eterno por meio de Cristo. Mas sabemos também que nossas lutas, nossas dificuldades, elas se dão porque o Senhor nos prova, como ontem vimos na aula que foi concedida ontem no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Sabemos que as provações, as nossas provas, é um teste de nossa fé que o Senhor nos impõe. E nós pedimos que o Senhor nos ajude com a tua graça, com o auxílio do teu Espírito, que é o nosso ajudador, que é o nosso encorajador, que é o nosso paráclito. Te pedimos o teu auxílio, ó Deus, por meio do teu Espírito, para que de fato nós possamos vencer todas as provações e sermos achados por ti aprovados. Fica conosco, nos dê tua graça, nos sustente em mais um dia e abençoe a vida de nossos irmãos, familiares, que possamos nessa sexta-feira estarmos lembrados e aumentando no coração ardentemente a expectativa de estarmos juntos nesse próximo dia do Senhor, depois de amanhã, para juntos glorificarmos o teu nome, passarmos uma boa parte do domingo juntos. O almoço comunitário será uma bênção, essa festa espiritual. Te pedimos também que o Senhor nos ajude a levarmos os nossos convidados, outras famílias, para que possam te encontrar, ó Deus, te buscar em tempo de que o Senhor seja ainda encontrado por eles também. Ajuda-nos em tudo, fica conosco, nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Nós temos trabalhado com o texto de Mateus, Sermão da Montanha, e agora nós vamos para os versos de 5 a 8, tá bom? Começando a segunda parte de 3 partes do que Cristo está falando aqui nessa grande seção do capítulo 6, que é um capítulo de teologia prática, onde a gente aplica o ensino do Senhor na nossa vida e mantemos nossa boa relação com Deus. 3 coisas são básicas que Cristo coloca ali para nós como parte íntima de nossa relação com o Senhor. A primeira delas vimos anteontem e ontem, diz respeito à prática da caridade, de olharmos com um olhar especial para o outro nas suas necessidades. Também
não podemos esquecer que essa é uma boa medida, meus irmãos. Se queremos experimentar, sentirmos mais de perto como Deus cuida de nós, não importa o tanto de problemas que você esteja passando, o quanto você está em dificuldade, até mesmo econômica, mas quando a gente adota uma, duas pessoas para cuidarmos delas, ajudarmos essas pessoas nas suas necessidades, dividindo com elas o que temos, ajudando elas a encontrar um emprego, ajudando aí o rapaz, a moça, o menino, a menina a melhorar o seu desempenho na escola. Quando a gente adota pessoas no coração para cuidarmos dela, do bem-estar delas, vejam só o que é que acontece. A gente começa a perceber que o próprio Cristo, ele está presente cuidando de nós. Essa é uma boa maneira, eu recomendo isso demais aos meus irmãos queridos, aos meus amigos. Se queremos sentir o cuidado de Deus, cuidemos de outras pessoas, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que nós vimos até ontem. Hoje nós vamos começar a ver a parte da oração, do nosso diálogo íntimo com Deus, na mediação de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, tá bom? E por fim, nessa sessão aí, nós vamos ver a prática do jejum, que é algo que foi banalizado por movimentos no século XX para cá, tá certo? Em reação à frieza espiritual, em reação à entrada do liberalismo teológico na igreja no século XIX, no apogeu da idade da razão, e aspas aqui para essa idade da razão, essa idade da destruição da humanidade, então se tornou banal o jejum perdeu o seu sentido, tá certo? O jejum, hoje em dia, quem mais fala de jejum é quem menos entende sobre jejum nos nossos dias, justamente por causa dessa banalização, tá bom? O jejum não é exatamente uma regra. Se pudéssemos falar nesses termos, o jejum seria uma exceção do caminhar da nossa vida, da nossa jornada cristã, tá bom? E há ocasiões especiais e solenes para o jejum pessoal ou coletivo quando convidado, tá certo? Quando ordenado, melhor dizendo, ou pela igreja ou pelo Estado. Quando o Estado, de fato, é um Estado que não despreza a Deus. Nós vamos, então, aqui para a leitura. Eu vou ler na NAA e na NVT para que fique bem claro o entendimento da gente. Muitas pessoas passam por aqui e eu sei que usam versões bíblicas como Corrigida, Corrigida Fiel, Revista Atualizada, né? Aqui a ARA e a NVT são textos mais dinâmicos, mas são textos fiéis ao original, aos originais, tá certo, meus irmãos? São textos construídos por especialistas, facilitando a linguagem, porque vocês têm razão quando pensam assim, não, a minha Bíblia, eu gosto de Bíblia antiga. Outro dia um amigo falou para mim, né? Ele até pastor, só que a versão que ele adota, né? Ele é pentecostal e todo pentecostal adota a revista corrigida. Então, ele crê que a versão dele é mais antiga do que algumas outras versões, quando não é, tá certo? Então, aqui a facilidade desses textos dinâmicos é que está fiel ao original, mas a preocupação é mais transmitir as sentenças, as verdades, tá bom? Do que necessariamente a gente fazer uma tradução, termos uma tradução, que no final, muitos termos são palavras que não se usam mais, ou palavras que são muito difíceis, que às vezes precisa até o pastor estudar na língua da gente o que é aquela tradução, aquela palavra significa, para a gente poder ensinar para os irmãos, ajudarmos os irmãos. Então, a diferença é que a gente perde aqui uma linguagem mais antiga, mais arcaica, uma linguagem que já está em desuso, muitos termos, ou então que o termo já não representa aquele mesmo conceito, tá bom? Não se preocupe, a gente vai ter um cursinho aqui rápido no canal
sobre interpretação bíblica para darmos alguma ajuda aos irmãos. Nós terminamos nessa semana, começo da semana a gente terminou o curso A Lei de Deus, na aula 10, tá bom? E ontem nós terminamos na aula 14 o primeiro de 2 cursos de introdução à aliança, tá bom? Eu recomendo que vocês assistam, quem já assistiu, reprise aí, maratone os cursos da plataforma aqui, são curtinhos, aulas curtas. Apenas a aula de ontem, que foi uma aula que teve uma duração de quase 1 vez e meia das aulas normais, porque a gente precisava terminar o assunto para a gente, na próxima semana, já começarmos um novo curso, tá bom? 1 ou 2 cursos novos, para que os irmãos possam progredir aí no seu conhecimento básico de teologia, tá bom? Então, aqui em Mateus 6, versos, a gente não tem pressa, tá certo? Versos de 5 a 8, já vimos de 1 a 4, de 5 a 8 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Isso aqui vai seguir o padrão do que vimos lá na subseção anterior, com respeito à nossa prática piedosa, tá certo? Para com o próximo, da nossa piedade cristã exercida em favor do próximo. Então, aqui Jesus, ele está dizendo primeiro como não se fazer para depois, né, vermos ele dizendo como é que se faz. Veremos a partir do verso 6. Mas aqui Cristo já começa mais uma vez, se reportando à prática dos religiosos, tá bom? Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócrita, eu já expliquei a vocês, é a palavra que era usada para os atores na Grécia, no teatro grego, que era geralmente ao ar livre, tá certo? Gostam de orar em pé nas sinagogas, tá certo? Nos locais de reuniões, de cultos, nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Vejam só, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. De fato, é uma tentação muito grande. Quando vamos orar, a gente acaba usando um vocabulário que não é o nosso vocabulário, tá certo? A gente quer caprichar demais na oração e se o teu intuito for somente que Deus veja a tua oração, então você não vai necessariamente se preocupar em fazer uma oração em que você fique satisfeito consigo mesmo, tá bom? Porque a Bíblia diz que a gente não ora e não recebe porque ora como não convém. É Tiago quem diz isso na sua carta, tá bom? Logo de saída a gente já pode confiar de que somos tentados e essas tentações nos levam a algo sempre pior do que o início. Não sabemos orar como convém. Precisamos cada dia aprendermos mais a palavra de Deus para sabermos um pouquinho mais como orar a Deus, tá certo? Então, as pessoas muitas vezes usam vocabulário que não é o seu, as pessoas usam um tom de voz, um timbre de voz, uma impostação de voz, que não é a sua voz normal, tá certo? Isso é fazer um papel, isso é atuar, isso é ser ator, isso é ser hipócrita, no sentido de que você vai orar e ao invés de você estar ali preocupado, concentrado em chamar a atenção de Deus, de lembrar que a oração nos remete imediatamente à presença de Deus, a gente ora com preocupação no público que nos ouve, que nos vê. Isso é terrível e a gente deve ter bastante cuidado em relação a isso. Cristo ainda tem muito o que dizer aqui sobre estas questões. E aí ele diz assim: em verdade lhes digo que eles que fazem isso, né, os que fazem, já receberam a sua recompensa. É como aqueles que, ao fazer a caridade, toca trombetas, né, alardeia para que todos vejam,
Vejam o que é que eu estou fazendo aqui. Tira uma selfie aqui que eu estou doando uma cesta básica, né? Tira uma selfie aqui, não tirar uma selfie que eu estou te dando algo, né? A gente tem visto isso acontecendo bastante ultimamente, tá? Em cima de tragédias, em cima de reais necessidades. Nós somos uma sociedade chamada midiática, por causa da palavra mídia, tá certo? Mídia significa muitas coisas, mas para que a gente entenda no contexto em que está sendo usado aqui, sociedade midiática, nós gostamos dessa ascensão da imagem da gente projetada. E isso é tão grave, agora de manhã mesmo eu estava tentando abrir um vídeo, agora de manhã não, né? Agora de madrugada. E aí tinha uma live e eu toquei sem querer nessa live e o cidadão estava na oração da madrugada e eu tomei um susto na forma como ele começa, porque eu tenho plena certeza de que ele não conversa daquele jeito e ele não chega assim diante das pessoas dando um par de grito, né, assustando as pessoas. Então, isso é hipocrisia. Eu lamento dizer isso, mas pastor, a gente não está no coração de ninguém para julgar dessa forma. Não, eu não estou julgando a intenção, eu estou julgando a atitude, a ação, tá bom? A Bíblia nos proíbe julgarmos a intenção, isso é o julgamento temerário, mas com a escritura na mão, sabendo que é a verdade, tá bom? A gente julga as nossas ações e a gente deve, como pessoas espirituais que têm a palavra de Deus, julgarmos também as ações externas, o que a gente está vendo, constatando das demais pessoas, tá bom? O próprio Jesus está fazendo isso aqui. E ele está fazendo contra a maioria das pessoas ali em sua volta, religiosos, tá bom? Eu sei que o discurso aqui do nosso canal, a nossa pregação na nossa igreja, a nossa... Outro dia um amigo meu, um pastor da cidade, ele... Tínhamos outras coisas para resolvermos juntos e ele, sem jeito, né, com todo respeito, querendo me dizer que, assim, a gente não deve atacar outras igrejas. Está uma guerra, né, pastor? Você já viu como está uma guerra? Um fala, o outro fala devolvendo, e estão se xingando, se brigando e tal, mas eu entendi que é por causa de algumas falas nossas que denunciam alguns erros, tá bom, irmãos? Então não se preocupem, quem conhece a mim de perto sabe que eu não poupo a mim mesmo, né? Eu procuro ter o máximo de transparência possível, sempre, para quando verificar da minha vida não encontrar incoerências, inconveniências. Da mesma forma, a prática cristã como um todo nas nossas igrejas, né? A gente não vai ter nunca nenhum problema de fazermos autocrítica. Aliás, nós fazemos autocrítica toda semana, tá certo? A gente sabe no que a gente está indo bem, no que a gente está indo mal, no que a gente está indo mais ou menos. E não é só saber, a gente fala, reclama, deixa irmãos tristes, chateados às vezes, mas como amam a Deus, vão buscando conserto para a vida. E isso é o que desejamos para todo mundo também, que possamos nos corrigir dessas coisas. E sabemos que não há popularidade, né, em fazermos um canal simples, teria que ter, né, várias coisas que chamassem atenção, né, faz parte da vida midiática, da vida de atuar como ator, né, e quando você junta atuação e religião, você tem aí o hipócrita, tá certo? Um ator religioso, ele é um hipócrita. Então, Jesus e Paulo, por exemplo, nos dias de hoje, eles não seriam aceitos nas igrejas. Aliás, o pessoal ia querer apedrejá-los se pudesse, né? Apedrejar hoje em dia as pessoas. Paulo seria de novo apedrejado. Cristo seria de novo crucificado. E vejam só, por religiosos, tá certo? Eu sempre fico olhando, por exemplo, aquela semana ali que antecede a sexta-feira da morte de Cristo, né, da crucificação, e as pessoas insistem em fazer procissão, né, no primeiro dia da semana,
e não se dão conta que, ao fazer aquele teatro ali, o que é que eles estão representando? Uma história muito triste de um povo que, na semana da crucificação de Jesus, estava jogando ramos pelas ruas para Jesus passar, montado no jumentinho, né? Vocês conhecem a história, e clamando: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Só que, meus irmãos, estas mesmas pessoas que fez isso foram exatamente as mesmas pessoas religiosas que na sexta-feira estavam clamando para que as autoridades soltassem Barrabás e crucificassem a Jesus, matassem a Jesus. Foram as mesmas pessoas. Então é muito triste, principalmente quando a gente sabe que tem pessoas que amamos que estão no meio disso. Isso é uma condenação muito terrível, tá certo? E nós, evangélicos, não estamos isentos também de fazermos essas barberagens, não. Fazemos, muitos de nós ainda fazemos muito isso aqui. Fazemos uma caridade para sermos vistos, né? Oramos, mas não como quem está confidencialmente diante do Senhor. Eu fico triste de ver, muitas vezes, até senhoras, né? Ficam machucando os joelhos e tudo. Nada contra você machucar os joelhos, porque você se ajoelha para orar, desde que você não entenda que sua oração de joelhos ela é mais válida do que deitado, sentado, em pé, andando, trabalhando, comendo, estudando, porque você tem que orar em todo o tempo, pelo menos é o que a palavra de Deus nos diz. Se não dá para parar ali só para fazer a oração, mas no dia a dia, um cristão que, vez ou outra ali, envolvido na atividade, não clama o Senhor, não dirige ao Senhor algumas palavras, tá certo? Não tem nenhuma amizade com Deus, tá bom? Deus talvez seja um parente indesejável, bem distante, que não pode deixar de ser parente da gente, mas não, domingo eu tenho mais tempo, eu oro. Não, meus irmãos. Nós temos, ou deveríamos ter, uma relação estreita com Deus. E isso nos leva à prática da oração. E se é uma relação que começa de maneira confidencial, pessoal com Deus, não gosto de usar a palavra íntimo, porque os evangélicos deturparam para intimidade, erotizaram o termo, né? Como as músicas evangélicas hoje são erotizadas, como muita coisa é erotizada, principalmente na nossa sociedade brasileira e midiática. Então, que nós possamos praticar isso, meus irmãos. Gastarmos bastante tempo em oração, tá bom? Com o nosso Deus, sem que façamos isso com a intenção de sermos vistos pelos homens, tá bom? Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia onde experimentemos com maior intensidade a prática disso aqui. Orarmos sem necessariamente que as pessoas saibam que estamos naquele momento orando, buscando a Deus no nosso coração, no nosso íntimo, tá bom? A Ele seja toda a glória. Vamos orar? Ontem, devido ao horário e o meu esquecimento, eu não fiz a segunda oração, e 12h30 eu também não orei, mas ali já foi de propósito, porque o vídeo passou de meia hora, tá bom? Mas nós vamos orar, não é a quantidade da oração aqui das nossas lives que muda o que temos que fazer e o que Deus também tem feito nas nossas vidas, tá bom? Nosso presbítero Fabrício aqui conosco, homem de Deus, homem de oração, nossa irmã Josinha, que está desde o comecinho com a gente, antes de abrir a live, Netinho, Gero, nós temos amigos e irmãos, muitos já saíram, na verdade, da live, mas ainda temos aqui alguns irmãos conosco, outros que Ju também está aqui, muito provavelmente a Delson também. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, oremos pelo retorno de Kel, que não começou ontem, ele me mandou uma mensagem que seria a partir de hoje o retorno, que eles possam vir em paz e cheguem também em paz, né? Deus seja servido em nos abençoar, tá bom, meus irmãos? Vamos, então, orar.
Rendemos graças ao teu nome, Senhor, te bendizemos e colocamos em tuas mãos nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada um de nós. Coloca a tua palavra dentro do nosso coração, que nós possamos aprender a guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra ti. Ela que é a lâmpada dos nossos pés, a luz do nosso caminho, enquanto caminhamos aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Não o mundo que o Senhor criou, porque essa é a tua boa, bela e perfeita criação, embora o nosso pecado tenha enfeiado, tenha desfigurado a criação, mas o mundo no sentido espiritual, a mundanidade dos homens, a mente, ó Deus, obscurecida, o coração obscurecido, te pedimos que o Senhor nos ajude, que nós, no desafio de sermos crentes autênticos, todo o tempo, ó Deus, não cedamos às tentações de negociarmos nossa fé, ao passo de que estejamos sempre prontos para sofrer pela verdade, para anunciá-la também aos perdidos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com uma grande comissão que a igreja é. Desde que o teu filho Jesus foi assunto aos céus, a igreja ficou aqui no mundo como uma comunidade de discípulos de teu filho Jesus Cristo para sermos a grande comissão. Esse é um pecado que a nossa igreja tem, Senhor, em não fazermos mais nesse sentido. E por isso te pedimos o teu auxílio, porque se já aprendemos tantas coisas importantes e temos praticado, certamente também o Senhor tem nos ensinado sobre isso e nós temos começado a praticar, embora ainda estejamos aquém daquilo que, de fato, é digno de ser chamado de a grande comissão. Mas sabemos que o Senhor tem operado no meio do teu povo. Abençoe os nossos demais irmãos e amigos. Abençoe aquelas igrejas co-irmãs que ainda conseguem se manter fiéis. Abençoe os teus ministros, ó Deus, que certamente não são aqueles que têm bons salários, não são aqueles que estão desfrutando de benesses, estão tendo uma vida regalada. Homens, ó Deus, detratores da verdade, homens que pastoreiam pessoas pobres, aposentados, mas que ostentam altos salários. Tem misericórdia, Senhor, da vida do teu remanescente. Cuida, ó Deus, para que esses lobos vorazes, eles não devorem as tuas ovelhinhas. Abre os olhos e o entendimento dos irmãos para aqueles que são teus eleitos que estão aí distribuídos em tantas seitas, em tantas igrejas que já viraram sinagoga de Satanás. Ajuda o teu remanescente a buscar, ó Deus, o pastoreio de homens piedosos, simples, honestos, sinceros, em igrejas, ó Deus, cuja maioria dessas igrejas fiéis acabam permanecendo igrejas pequenas, porque não negociam a verdade. Te pedimos que a tua boa mão e a tua graça esteja sobre os teus servos, aqueles irmãos, aqueles pastores fiéis e verdadeiros que de fato ganham bem, que estejam, ó Deus, ganhando como recompensa ou como melhor reconhecimento de suas ovelhas por estar numa igreja que pode fazer aquilo por ele e que ele justifica, ó Deus, os seus ganhos com a vida que tem com a esposa e os filhos e as atividades que ele exerce para o bem do teu povo. Nós te pedimos que a tua boa mão esteja sobre os teus, ó Deus. Dá-nos a tua graça, o perdão dos nossos pecados, um dia de paz nas escolas, nos trabalhos de cada um, nos lares, na zona rural, onde quer que o teu povo esteja o Senhor também ao lado de cada um, abençoando a cada um. Ajuda-nos em tudo e que possamos passar um dia, ó Deus, meditando a tua palavra, orando ao Senhor todo o tempo, como Paulo chamou, orando em espírito, orando em silêncio, na mente da gente. Dá-nos a tua graça, fica conosco, em nome de teu Filho pedimos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos nos encontrar de volta aqui 12h30, se Deus quiser, tá bom? E lembrar aí a Ivone, acho que a Ivone não está por aqui agora, né? Nossos 15 minutos de live prometido sempre está passando um pouquinho, viu, Ivone? Deus abençoe
a todos, meus irmãos.